Oi, pessoal. Aqui é o professor Tiago. Vamos dar continuidade na nossa disciplina de desenvolvimento web. Desenvolvimento web, a disciplina que nós trabalhamos. Na nossa última aula, nós falamos um pouco sobre DNS, falamos sobre os métodos GET, POST do HTML. E hoje nós vamos dar continuidade e após essa aula de hoje nós iremos já falar dos primeiros exercícios, tá? Comentei com vocês que parte desse material foi cedido pelo professor Jackson Rodrigues. Falei isso na última aula, passei os contatos dele também, tá? Mais uma vez, obrigado, professor, por compartilhar parte do material que nós vamos trabalhar na disciplina. Vamos falar um pouco sobre o HTML. Vamos falar um pouco sobre HTML. HTML é uma sigla para Hypertext Markup Language. Então, o nome fala language, linguagem. Só que nós não temos estruturas de uma linguagem de programação, como laços, como repetições, né, while, for next. Nós não temos decisões com if, embora tenha vários recursos que podem ser ingressados no HTML. Basicamente, nós temos uma linguagem de marcação para hipertexto. Apenas lembrando que o início da web, a questão do hipertexto, é um link onde você clica e é remetido para uma outra página, site, que tem como contexto o mesmo assunto. Esse é o conceito de hipertexto. No início da internet, mais especificamente da www, o procedimento era a criação de um conjunto de documentos ligados através desses links de hipertexto. Então, o HTML, depois ele foi recebendo mais recursos, que é o que nós vamos conversar um pouco. Então, olha só, a visão geral do HTML, a web é baseada em 3 pilares, uma cadeia de caracteres utilizados para identificar um recurso. Uniform Resource Identifier, URI, tá? Que é o identificador uniforme de recursos. Um protocolo de acesso, que é o HTTP, Hypertext Transfer Protocol, e uma linguagem de hipertexto para fácil navegação entre as fontes de informação, HTML. Então, nós vamos ter o HTTP, que é o protocolo, HTML, que é a linguagem, e nós temos a URI, que é o endereço, que é o link, que é o URL, né? O HTML, então, é uma linguagem de marcação de hipertexto, permite publicar texto, imagens, áudio e diversas outras informações na web. Com hipertexto, podemos abrigar conjuntos de elementos ligados por conexões. Esses elementos se ligam uma página à outra, HTML, fornecendo uma rede enorme. O HTML é o combustível para se construir sites estáticos. Eu digo estáticos porque a contraparte de um site estático, de um front-end, é a linguagem dinâmica de geração desse HTML, que pode ser Python, que pode ser PHP, que pode ser um servidor de aplicação Node, etc. Então, o que acontece? Com HTML, eu posso colocar imagens, tabelas, etc. nas páginas. No início, tá? Basicamente, as páginas eram simples, eram páginas de texto, poucas imagens. Com a evolução, foram se adicionando sons, vídeos, etc. O próprio GIF, que tem uma discussão bacana, se é GIF ou se é GIF. O próprio criador disse, eu já comentei com vocês, que o correto é GIF. Graphics Interchange Format. Um formato de gráficos intercambiáveis. O próprio GIF sofreu também uma espécie de evolução, porque ele veio de uma imagem estática e surgiu o GIF, ou GIF animado, tá? Continuando, o HTML é uma
uma linguagem, tá, de marcação amplamente utilizada, foi desenvolvido por Tim Berners-Lee e ganhou popularidade com Mosaic. O Mosaic foi o primeiro navegador de internet www como nós conhecemos hoje. E depois esse navegador deu origem ao famoso Netscape. Primeiro veio Mosaic, Netscape, e por último o Netscape abriu seu código-fonte e as primeiras engines do Netscape formaram o que a gente conhece hoje como Firefox. Então o Mosaic foi esse primeiro navegador, tá? Muito bem. A conexão, claro, na época do Mosaic ainda era discada. Você fazia uma conexão discada. Inicialmente nós tínhamos modems de 2.400 bps. bps é bits por segundo. Temos que tomar cuidado, que não é bytes, é bits. A própria velocidade da sua internet, se você tem uma internet de 40 mega, ela não é 40 MB, e sim ela é 40 MB. A diferença, B maiúsculo byte, B minúsculo bit. A velocidade de dados, o baud rate, é medido em bits, ok? Então nós tínhamos modem de 2.400 bps, nós tínhamos depois 9.600, aí surgiram modems de 14.400, 28.800, 56, basicamente o último modem utilizável, né? 56 kbps, kilobits por segundo. Cuidado, muita gente ainda confunde kilobits, kilobytes, tá? Quando se trata de baud rate, então é bits. Fechamos aqui. Continuando, nós temos uma espécie de consórcio chamado W3C, tá? Que o W3C ele é responsável por padronizar o HTML. Então nós temos algumas versões, tá? Eu vou deixar toda essa documentação para depois vocês lerem com calma, se aprofundarem nesse histórico. Então nós temos HTML2, 3.0, versão 3.2. As intenções do HTML, uma linguagem independente de plataformas, navegadores e outros meios de acesso. Não deixar a web ser proprietária, incompatível ou limitada. Isso é legal, porque sempre houve a guerra dos navegadores, né? Nós tínhamos o Netscape, a Microsoft com o Internet Explorer. Ela foi, inclusive, vítima de um processo judicial sobre antitrust, porque a Microsoft já embutia o Internet Explorer junto com o navegador, junto com o sistema operacional, e ela foi julgada por isso, tá? O Internet Explorer, há algum tempo, houve distinção entre a interpretação do HTML nos diferentes navegadores, o que é ruim e prejudicial, porque o HTML deve ser único e a sua interpretação pelos diferentes motores ou engines dos navegadores deve ser compatível, deve ser a mesma. Uma página que é renderizada dentro do Internet Explorer também precisa ter a mesma aparência dentro do Firefox, dentro do Google Chrome, etc. Então, o objetivo do W3C é consolidar essa linguagem como universal e que funcione de forma semelhante, análoga nos diferentes navegadores. O HTML5, inicialmente desenvolvida pelo Web Hypertext Application Technology Working Group, que foi em busca de mais flexibilidade para a produção web. A participação no grupo é livre, então assim, é um grupo de pesquisadores ou empresas que se juntaram para poder constituir HTML5. O código reconhecido em 2006, inclusive pela W3C, que é o World Wide Web Consortium, que é esse grupo que tenta orientar, padronizar o HTML. Então nós temos aqui um site W3C Brasil, consórcio W3C.
nós temos como objetivo do HTML5 facilitar a manipulação do evento, fornece ferramentas para o bom funcionamento de CSS. CSS é Cascade Style Sheets, ou seja, folhas de estilo. Imaginem, aqui por exemplo, dentro do Word, nós temos um sistema de folha de estilos também. Vou fazer uma analogia para vocês entenderem o objetivo primário, inicial do CSS. Imagina que eu tenho aqui uma palavra, eu pego e altero isso aqui para título 1, por exemplo. Alterei para título 1. É um estilo. Eu pego esse daqui e altero também para título 1. Isso eu faço dentro do Word, tá? Se eu vier nesse título 1 e alterar a sua configuração, todo trecho de texto que utilize o título 1 também será alterado. Esse é o conceito do estilo. Eu tenho um estilo, altero esse estilo, todos os trechos de texto, títulos que utilizam aquele estilo, também serão adequados. Por exemplo, se eu entrar aqui, título 1, modificar, ele está tamanho 16, eu coloco para 26. Atualizar automaticamente, ok. Aqui, ele alterou o tamanho. O título 1 agora, ele tem um outro tamanho. Eu vou desfazer com Ctrl Z, porque não é meu objetivo. De forma análoga, o CSS, claro, com muito mais recursos, me permite aplicar estilos também no código, seja HTML, imagens, etc. Legal. Então, vamos voltar aqui. Aqui, ok. Então, nós temos o HTML5 e o CSS3 possuem um desenvolvimento modular. Os motores de renderização formatam o HTML. Então, nós temos aqui as engines. Safari, Google Chrome, usa o WebKit. Gecko usa o Firefox, Mozilla e Camino. Trident, Internet Explorer 4 ao 9. Presto, provavelmente essa tabela já está desatualizada. Mas só para nós entendermos que diferentes navegadores seguem diferentes engines. Recentemente, o próprio Internet Explorer resolveu adotar a mesma engine do Google Chrome. Então, vou dar um exemplo para vocês que eu quero mostrar aqui. Sim. O site é o w3schools.com. O site W3Schools é o site que vocês podem utilizar para poder... vamos lá, W3Schools, W3 Schools Online Web Tutorials. Aqui eu posso entrar. Eu tenho uma espécie de guia de referência para estudar HTML, CSS, Bootstrap, que nós veremos, Colors, Icons, Graphics, How to, Sass. Então, aqui eu tenho um exemplo de HTML. Pelo próprio site do W3 Schools, o que eu posso fazer? Eu posso abrir um editor e testar. Se eu quero entender o CSS, eu tenho aqui o Cascade Style Sheet. Tem aqui um exemplo do CSS também. Try it yourself. Você clica, ele abre um navegador. Aqui eu tenho o Body, Background Color Light Blue. Eu tenho aqui o H1. H1 é o título. Ele ficou que cor? Ficou white. Aqui eu tenho o P. O P é o formato do parágrafo. Está aqui o parágrafo na cor preta, fonte verdana. Se eu alterar o tamanho do parágrafo para 30, vamos ver se já vai atualizar automático. Não, tem que dar o run aqui. Aqui ele já aumentou o tamanho do parágrafo. Então, reparem que esse código HTML básico, ele inicia por uma tag HTML e eu fecho a tag HTML. Então, isso é legal. Então, sempre que eu abro alguma coisa dessa maneira, eu sou obrigado a fechar. E aqui dentro acontece um monte de coisa. Não existe necessidade de você indentar código. Por exemplo, na hora de você colocar aqui o head, ficar indentado, tá? Porém, dessa maneira fica mais fácil a sua visualização do código. Vamos voltar lá. Então, eu tenho aqui o HTML, que eu fecho aqui no final.
Depois eu tenho o head, que é o cabeçalho. Abriu aqui, fecho aqui no final, barra head. Dentro do barra head, eu estou colocando a folha de estilos, ou os estilos que serão aplicados, utilizados dentro desse HTML. Então eu abro aqui o style e fecho no style. Então, nós podemos perceber que as tags HTML, tá? Que são abertas, eu vou dar um espaço aqui, são fechadas. Ó. O HTML basicamente tem o head, que é o cabeçalho, e o body, que é o corpo. Dentro do cabeçalho, eu posso adicionar as folhas de estilo. Eu estou apenas passando, pessoal, uma visão geral para vocês. Aqui eu tenho H1, que é o head 1, né, que é o título de primeiro nível. Aqui eu tenho, depois dentro do body, né, tenho H1, tenho os parágrafos, fecho o body, fecho o HTML. Vamos fazer um teste. Olha só. Além do título de primeiro nível, eu quero criar aqui um título de segundo nível, que é o H2. Só que o H2 eu não quero a cor white, eu quero vermelho, red. Isso, ok. Então aqui eu vou criar aqui então o H2 Thiago barra H2. Ok, executar. Isso, Thiago está lá. Beleza. Eu quero também, vamos colocar aqui o H2, Font Family, Verdana. Posso criar um terceiro aqui? Posso. Três, Color, Yellow. Vai ficar bonito. Vamos colocar aqui. Isso, posso mudar isso aqui para Wang. Perfeito. Tá aqui. Eu posso testar aqui, Change Theme, salvar, não. Se eu quiser alterar qualquer outra coisa aqui no código, eu posso alterar. Então é apenas um exemplo. Eu tenho aqui no estilo, os estilos que eu irei aplicar, e eu tenho no body, aqui o corpo. E o que eu posso utilizar nesses estilos? Você pode acessar aqui o próprio CSS, o HTML e verificar várias atribuições, tá? Que você pode colocar no código CSS ou no HTML. Lembrando que existem centenas de comandos, de opções, de cores que você pode utilizar. Geralmente, nós ficamos o quê? Naqueles utilizados do dia a dia, e tudo que for além disso, você tem que consultar uma referência, claro. Eu posso, além das cores com a nomenclatura, né, red, yellow, eu posso pegar qualquer outro código de cor. Por exemplo, eu quero utilizar essa cor aqui, eu tenho um código RGB para poder utilizar. Tá? Tá aqui o código dela para poder utilizar, certo? Bom, nós vamos comentar mais sobre o CSS, sobre o HTML, tá? E nós iremos fazer muitos exercícios relativos a isso daqui. Apenas uma introdução. Então, esse site é um site legal para pesquisa. Um outro é o Developer Mozilla, que eu tenho também em português. Isso, tá aqui. Recursos desenvolvedores para desenvolvedores. O navegador criado para... Aqui eu tenho Hexblog, ajude a melhorar, tal. Vamos ver o que eu tenho aqui. Tecnologia, referências e guias, aprenda desenvolvimento web. Eu acesso, eu tenho o HTML, eu tenho o CSS, parte está traduzido e parte ainda não está traduzido. Tá? Por exemplo, CSS First Steps. What is CSS, Getting Started e por aí vai. Aqui eu tenho estilização de textos, visão geral. Aqui eu tenho a referência. Ou seja, tanto na W3 Schools quanto aqui no Mozilla, nós temos referências de uso do CSS e do HTML. Vamos continuar mais um pouco aqui. Então, eu tenho uma estrutura básica. Aqui que é doctype HTML, HTML Language PTBR,
O código de codificação, ele pode ser ISO, Latim ou UTF-8. A gente sempre utiliza o UTF-8, que ele contempla acentuação, códigos, outros caracteres. Aqui eu tenho o link para a folha de estilo. Olha que interessante, nesse exemplo aqui, eu tenho um link apontando para um arquivo à parte contendo a minha folha de estilos. Enquanto que, nesse exemplo que nós tivemos aqui, eu tenho a folha de estilo inline no próprio HTML. São duas abordagens diferentes. Como isso aqui é online, o teste, eu tenho a folha de estilos inline. Uma boa prática é nós colocarmos num arquivo separado, igual está aqui. HTML indica onde começam os elementos da árvore HTML. Head é o cabeçalho, a parte inteligente. Body, conteúdo. Vamos comentar aqui mais um pouco. Modelos de conteúdo. Elementos de linha marcam, na maioria das vezes, texto. Exemplo, a, strong, em, imagem, input. Elementos de bloco são como caixas que dividem o conteúdo nas seções de layout, porque para se conduzir um bom layout, você tem que desenvolver as divs, né, as caixas, os elementos. Tudo a gente vai ver. Só estou comentando aqui em linhas gerais com vocês. Categorias. Cada elemento do HTML pode ou não fazer parte de um grupo de elementos com características similares. Eu tenho aqui flow content, metadata, heading, phrase, conteúdo embebido ou incluído, inserido, conteúdo interativo. Ok. Conhecendo as funcionalidades. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer um voo panorâmico sobre algumas funcionalidades, apenas para a gente entender, e depois a gente vai testar todas essas funcionalidades na prática com os exercícios. Então, o que eu tenho? Novos elementos. Eu tenho section, nav, article e aside. São seções e elementos do HTML que me permite colocar artigos, por exemplo, de um blog, uma seção de navegação, etc. Eu tenho os grupos de títulos, que eu comentei com vocês. Nós fizemos H1, 2 e 3. Ele vai até o 6. Eu tenho header, representa um conjunto de introdução, elementos de navegação, footer, time. Tudo isso eu vou deixar para vocês consultarem com calma. Aqui eu tenho um exemplo, isso aqui eu acho legal. Ó. Eu tenho header, eu tenho nav de navegação, eu tenho seções. Tá? Essa seção aqui eu tenho articles, que são os artigos. Rodapé no final, aside, que pode ser um outro menu de navegação. Aqui eu tenho header, o meu blog sobre HTML, nav, página principal, os links, article, header do artigo, fecha o article, certo? Cuidado, a diferença entre header e head, tá? Nós temos ali dentro do nosso HTML, eu tenho o head, que é a cabeça, a parte pensante ou inteligente, como o autor comentou. E nós temos o header, que é o cabeçalho, por exemplo, de um artigo. Bom, deixa eu voltar aqui. Novos tipos de campos, são campos de input para pesquisa, para e-mail, já contém regras básicas para você colocar o e-mail, exigir arroba, essas coisas. Nós temos aqui um tipo de campo, por exemplo, number, tá? Que me permite colocar um número para cima, para baixo, aumentar, né? Increase, decrease o número. Eu tenho aqui uma range. Range é uma faixa seletora e um seletor de cor também. Para quem aí já desenvolveu em Delphi, .NET, nós temos aqueles controles. É de forma semelhante a isso daqui. Lembrando que todo controle eu sempre insiro ele através de código HTML. Input, autofocus. Aqui me permite colocar um placeholder, que é um texto. Quando nós formos construir o nosso CRUD, nós utilizaremos os placeholders. Tamanho máximo, tornar um campo obrigatório, padrão. Então, é legal que quando a gente começa a ter essa visão geral, tá, desses
tipos de campos, nós já fazemos uma espécie de referência ou ligação à nossa necessidade. A nossa necessidade de construir um cadastro. Então, eu tenho alguns campos no meu cadastro que serão obrigatórios. Como colocar essa obrigatoriedade no HTML? Como colocar um limite de caracteres? Exemplo, o campo estado, são só 2 caracteres. Como colocar um padrão de senha, ou seja, eu digito e não aparece um asterisco, alguma coisa assim. Aqui eu tenho validadores personalizados. Eu tenho aqui um script, só para a gente ter uma visão, tá? Eu tenho um script aqui JS, que ele faz uma chamada para uma função de validar CPF de um campo i.value. Não, no caso não é campo, o i é um parâmetro, né, que está recebendo aqui. Set custom validity chama essa função. Para que eu utilizei isso aqui no JavaScript? Olha só, lá embaixo, dentro do body, eu tenho um formulário que se abre e se fecha. E dentro dele eu tenho um campo cujo nome não é o label, mas assim o name, CPF. Eu chamo essa função ao ser digitado, on input, na entrada de dados. Tá? Então, é possível você colocar essa customização aqui no HTML. Eu tenho alguns outros elementos, tá? Eu tenho aqui os elementos de progresso. Eu tenho um elemento que pode ser editável, bastando colocar isso aqui, que é o Content Editable. Me permite utilizar o Drag and Drop, que é o arrastar e soltar. Correção ortográfica. Todo navegador já tem um motor de correção ortográfica, né, baseado em dicionários de ortografia padrões. Então, você pode colocar essa correção ortográfica usando o spell check, igual a true, dentro do seu HTML. Eu tenho elementos de áudio e vídeo. Aqui eu tenho um controle para se tocar uma música. Quando você abrir, Ctrl True para mostrar o controle, Autoplay igual a True quando eu carrego. OGG é uma extensão de áudio aberta, não é igual ao MP3, que é um formato proprietário, o OGG é aberto. E mesma coisa eu posso fazer com o formato de vídeo. OGV eu não conheço essa extensão, provavelmente de forma semelhante ao OGG, é um formato também aberto, só que para vídeo, ok? Pessoal, eu estou repassando esse conteúdo de forma panorâmica apenas para vocês terem uma ideia do que é possível fazer com o HTML, certo? Para nossa aula não ficar muito grande, eu vou parar aqui. Daqui a pouco a gente continua na aula seguinte, tá bom? É isso aí, pessoal. Até já!